Olá, queridos, bom dia. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui. São 6 horas da manhã de um dia chuvoso, de sábado para domingo. E como os irmãos já sabem, eu gosto de ler a Bíblia de madrugada, né? Às vezes me dá uma insônia, às vezes eu durmo e acordo no meio da madrugada e claro que eu não vou ficar vendo televisão. Eu vou ler a palavra de Deus. E hoje, lendo o livro de Mateus, eu já preguei muitas vezes a respeito das bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte, mas hoje o Espírito Santo de Deus está me compelindo a falar sobre os últimos textos do Sermão da Montanha. Então vamos lá? Capítulo de número 7 de Mateus, versículo de número 13. Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçosa o caminho que leva à perdição. São muitos os que nela entram. Quão estreita é a porta, quão apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Observa bem essa palavra, meu irmão, minha irmã. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos, na realidade, são aqueles que obedecem à palavra de Deus. São aqueles que pagam o preço de obedecerem tudo à palavra de Deus. E para isso é necessário você ler. Acho que antes de você ter uma vida no Facebook, uma vida no trabalho, uma vida do cotidiano, aprenda a ter uma vida na palavra de Deus, porque nela está a sabedoria de Deus. Nela está a vontade de Deus, o caráter de Deus, as palavras do Senhor Jesus. Lá está o próprio Jesus. Então Jesus deixa essa palavra para nós. Quão estreita é a porta e quão apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Não acredite nas igrejas, nos pastores que dizem que é apenas você aceitar a Jesus, você ir lá na frente, levantar sua mão para o alto, e que os anjos vão estar comemorando, felizes da vida no céu, porque seu nome foi escrito no livro da vida. É uma caminhada. A conversão, a transformação, o seu querer em viver com Deus depende da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, para que você possa ser um dos poucos que vão estar na vida eterna. Sabe por quê? Eu já falei isso outras vezes aqui. A vida eterna é o querer também. Eu quero estar na vida eterna. Eu quero pagar o preço, eu quero carregar a cruz, eu quero me negar. Eu quero aceitar a palavra de Deus. Eu quero o milênio na minha vida. Eu quero novos céus e nova terra na minha vida. Eu quero a vida eterna, eu quero encontrar com o Senhor Jesus, eu quero as bodas. Sabe onde a gente tem esse querer? É na palavra de Deus. Então é fácil, hoje o evangelho é a coisa mais fácil do mundo, ser salvo para a religião é a coisa mais fácil do mundo. É você daqui a pouquinho ir para a igreja, pegar sua família, todo mundo botar a melhor roupa e ir à igreja, assiste 2 horas de culto e chega em casa, não, agora eu sou um salvo, sou um crente, fiz a minha parte. Querido, culto a Deus não é um domingo, não são 2 horas no domingo, de manhã, ou 2 horas no domingo à noite. Cultuar a Deus são todos os dias da sua vida. Todos os dias você vai ter a oportunidade de cultuar a Deus negando a si mesmo, negando o pecado, levando uma vida segundo a palavra de Deus. Deus não quer você apenas num culto 2 horas, ouvindo a mensagem, cantando alguns hinos, dando o seu dízimo e sua oferta, e depois você vai para sua casa, sua esposa, seus filhos, e leva uma vida de cotidiano, sem conhecimento da palavra, sem intimidade com Deus. Quantas vezes as pessoas vão à igreja simplesmente para os encargos de consciência? Não, eu fui à igreja, fiz a minha parte. Não é assim não. Tem que ser muito mais. Temos que comer o pão e temos que beber o sangue. Comer o pão e beber o sangue é a palavra de Deus. Mas a palavra continua, versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas,
que se aproximam de vós disfarçados de ovelhas e por dentro são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. E os lobos, os falsos profetas, são os pastores, são os padres, são os dirigentes das igrejas, são os apóstolos, são os bispos. Tome cuidado, querido, estude a palavra de Deus. O meu povo está sendo destruído pela falta do conhecimento, pela falta da palavra de Deus. Não seja você nem sua família destruída pela falta do conhecimento da Bíblia Sagrada. Saiba discernir quando um pastor, um bispo, um diácono, um presbítero, alguém que se intitula autoridade de Deus, pregar aquilo que está fora da palavra de Deus. E hoje, 99% que se prega nos púlpitos está fora da palavra de Deus. Versículo de número 15, perdão, versículo 16. Pois seus frutos são, pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se uvas das sarças e figos dos cardos. Uma árvore sadia dá frutos bons, uma árvore prejudicada dá frutos ruins. Uma árvore sadia não pode dar frutos ruins, nem uma árvore prejudicada pode dar frutos bons. A árvore que não der frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos o conhecereis. Se não frutificarmos em Deus, se não frutificarmos na palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus, seremos lançados ao fogo, seremos cortados e lançados ao fogo. Na parábola da videira o Senhor fala: sem mim nada podeis fazer, sem a minha palavra nada podeis fazer. Se não frutificardes em mim, o Pai vai e limpa, pega aqueles galhos que não dão frutos, separa e leva ao fogo. E o fogo a gente sabe o que é. É o fogo do inferno. Eu quero frutificar. Eu quero pregar a palavra de Deus. E eu vou pregar a palavra de Deus sempre no Facebook, sempre no YouTube. Graças a Deus, todas as rádios hoje são fechadas para falsos profetas. Todas elas. Alguns, eu conheço até um, né? O pastor Bussinger. Ele até prega uma meia-verdade. Está precisando estudar o pastor Bussinger. Pastor Bussinger, eu ouço às vezes o programa dele, mas não está pregando mais a palavra de Deus. Já ouvi o pastor Bussinger pregar. Agora o restante das outras emissoras, Melodia, El Shaddai, Rádio Família, Rádio da Universal, todas pregam falácias, todas pregam prosperidade, todas pregam religiosidade. Mas graças a Deus, Deus tem aberto o Facebook, YouTube, para que homens e mulheres de Deus possam pregar a palavra de Deus. Se você quiser, pregue também. Eu vou pregar a palavra de Deus no Facebook. Eu vou pregar a palavra de Deus no YouTube. Eu quero frutificar. Versículo 21. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que cumprir a vontade de meu Pai do céu. Quando chegar aquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? E eu vos lhe direi: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malfeitores. É o que nós estamos vendo muito nos dias de hoje. Muitos ditos milagres. Nossa, na TV então, R.R. Soares, né? O pessoal da Universal. Quem mais? O pessoal da Mundial, porque a Mundial não tem mais na TV, né? Mas quantos milagres, quantos falsos milagres, quantas falsas manifestações demoníacas, quantos senhores, quanta palavra de Jesus, mas sem frutificação, sem teor da palavra, com apenas o intuito de tirar dinheiro, com apenas o intuito de crescimento, enriquecimento, poder.
Versículo de número 24. Assim, pois, quem escuta essas minhas palavras e as põe em prática, parece-se com um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, cresceram os rios, sopraram os ventos e se abateram sobre a casa, mas não a derrubaram, porque estava alicerçada na rocha. Você está ouvindo, querido? Quem estuda a palavra, quem obedece a palavra, vão vir lutas, vão vir sofrimentos, vão vir injustiças, vão vir um monte de coisa, mas você vai continuar sendo alicerçado. A sua casa vai continuar alicerçada sobre a rocha. Isso eu posso testemunhar, eu não vou ficar falando do Fábio. Mas o Fábio, desde que o irmão aqui começou a botar em prática a palavra de Deus, eu já passei tantas lutas na minha vida, tantas lutas, até cadeia. Eu já peguei 40 dias lá na Polinter do Grajaú. Mas a minha casa continua alicerçada na rocha. Porque a minha vida é baseada aqui. Com todas as lutas, com tudo que possam falar contra o Fábio, com todo o mal que falem contra mim, com tudo aquilo que possam achar de mim ou não achar, eu sei, e Deus sabe, e os anjos sabem, e os demônios também, que a minha vida é baseada aqui. Já tem cerca de uns 10 anos que a minha vida é baseada aqui. E com todas as lutas que eu passo, eu posso testemunhar que a minha vida, que a minha casa é alicerçada na rocha. Quem escuta as minhas palavras e não as põe em prática, parece com um homem que sem juízo que construiu a casa sobre a areia. Pessoas construindo a sua casa sobre igrejas, sobre palavras pastorais, palavras ministeriais, doutrinárias, sobre palavras de religiões. E sabe o que acontece? Grande será a sua destruição. Caiu a chuva, cresceram os rios, sopraram os ventos, golpearam a casa e ela desmoronou. Foi um desmoronamento terrível. Versículo 28. Quando Jesus terminou seu discurso, a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento, porque ele ensinava com autoridade e não como os letrados. Eu vou repetir. Quando Jesus terminou seu discurso, a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento, porque ele ensinava com autoridade e não como os letrados. Pessoas dizendo que eu prego muitas vezes parecido com Silas Malafaia. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu até no início que eu andava na Assembleia de Deus, até gostava de ouvir o Silas, já até mandei oferta para o programa do Silas. Mas hoje eu sei quem é Silas Malafaia. Eu já conheço Silas Malafaia desde os meus 18 anos de idade. Para quem não sabe, fui eu que uni o Francisco Silva ao Silas Malafaia lá na Palanca Negra, lá na Vila da Penha. O primeiro almoço que Silas Malafaia teve com Francisco Silva foi lá na Palanca Negra, lá na Vila da Penha, nesse restaurante. Fui eu que liguei para o Silas e fiz a reunião deles. Então eu conheço bem o Silas e sei quem é o Silas hoje, a qual se vende para qualquer político que der algum punhado de dinheiro para ele. Então, por favor, eu não sou de ficar vendo o programa do Silas Malafaia e nem copiar o Silas Malafaia. Gosto de ver o Caio Fábio. Ultimamente tenho visto bastante os programas do Caio. Acho o Caio um cara muito inteligente. Eu acho uma das cabeças mais inteligentes do meio evangélico é o Caio. O Caio fala muito bem, mas tem seus problemas, tem seus relacionamentos, vive em adultério, vive com outra mulher que não é dele. Que Deus tenha misericórdia do Caio. Eu não quero imitar ninguém. Eu sou o Fábio. E não preciso de faculdade, não preciso de seminário para pregar a palavra. Até porque Jesus não precisava. Até porque seus discípulos não precisaram. Até porque o grande letrado da palavra da Bíblia Sagrada, que foi Paulo, declara que ele achava que tudo o que ele tinha aprendido, ele tinha que deixar de lado. Porque a palavra tinha transformado, o evangelho tinha transformado a vida dele.
E Jesus falou: não vos preocupeis com o que tiverdes que falar perante as pessoas, porque eu colocarei o Espírito, o meu Espírito na vossa boca, eu colocarei as palavras na vossa boca. Então não preciso me preocupar, não preciso imitar ninguém. Deus me dá o dom, eu sei que, apesar de ter apenas a 8ª série, eu sei que eu falo bem e comunico bem. Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração e na minha vida é me dar amor à palavra de Deus. Eu amo essa palavra. Como ela. Sei que nela consiste a vida eterna. A minha vida está aqui, principalmente uma vida falida como a minha. O Fábio é cheio de limites. O Fábio é cheio de erros. Mas eu dependo dessa palavra. Que Deus te abençoe nesse domingo. Vá buscar Deus na sua casa. Abra a Bíblia Sagrada. Reúna a sua família. Estudem 1, 2 horas, 3 horas. Louvem a Deus. Isso é mais agradável. E faça isso todos os dias da sua vida. Isso aqui é pão. Se você precisa comer e beber todos os dias, a sua alma precisa de alimento todos os dias. Deixe de ser enganado. Deixe de ser bobo. Deixe de ficar tomando sopa. De ficar indo em igreja, ouvindo culto, ouvindo pastor que só tem interesse no seu dinheiro, no seu dízimo, na sua oferta, no seu poder de te manipular e que não te leva ao reino de Deus. O que te leva ao reino de Deus é a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.